Louvor, nós temos. Pedir para acender a lâmpada lá, por gentileza. As crianças estão liberadas, podem ir. Amém? Amém. As crianças. Amém? Nós tivemos quinta-feira um evento, eu diria evento, né? Nós tivemos um tempo com o Ministério de Louvor. Nós passamos um dia sendo ministrado e adorando ao Senhor, e tivemos, eu diria, experiências muito boas com o Espírito Santo, com a palavra, e eu queria que vocês orassem por esse ministério, amém, queridos? Queria que vocês orassem, porque alguns dizem que o ministério mais atacado na igreja é o de louvor. Então imagina, né? A gente sendo atacado aí, mas eu queria que vocês orassem por nós, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo aí, o pessoal da mídia vai colocar, não agora, não precisa colocar agora, vai ser daqui a pouco, mas deixa a sua Bíblia aberta aí para você não sofrer muito, o livro de Eclesiastes, amém? Deixa aberto aí. Enquanto você abre, quero orar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, que é a Tua palavra. E eu quero pedir, Pai, fala conosco, ministra em nossos corações, e que nós possamos sairmos aqui edificados, abençoados e ministrados pelo Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, antes de falar do texto que nós vamos meditar, dos versículos que nós vamos ler, eu queria meio que conversar um pouco com vocês. Eu diria que aquela expressão que os adolescentes usam aí, né, trocar uma ideia, não é isso? Abrir um assunto para a gente conversar. O nosso tema hoje é quem vai segurar ou manter o legado. Quem é que vai fazer isso? Estava conversando com o Marcelo antes de começar o culto, a gente conversou um pouquinho ali fora, e a gente falou a respeito, a gente comentou a respeito de trabalho, profissões. E aí eu usei uma expressão e ele falou, isso está errado. Eu falei para ele, Marcelo, daqui uns 20 anos não vai ter mais mão de obra no mercado. Ele falou, pastor, já não tem, daqui 5 anos já vai estar em colapso. Eu achava que era daqui 20, né? E a gente tem uma realidade acontecendo, queridos. A gente tem uma realidade. Nós estamos vendo, eu diria que, de forma geral, nós estamos vendo o inimigo atacar ferozmente a igreja, a família, as pessoas, as crianças. O inimigo está atacando. E a pergunta que eu quero fazer para a gente pensar é: quem é que vai segurar ou manter o legado que nós temos? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e eu disse para ela assim: a minha geração, essa pessoa tinha mais ou menos a minha idade, a minha geração, os nossos pais, muitos de nossos pais da minha geração já faleceram, os nossos pais segurou a gente, não é assim? E nós estamos conseguindo segurar os nossos filhos. Nós quem? Nem todos, não é isso? Aí não estou falando de você, estou falando num contexto geral. Muitos da nossa geração, aí você que tem mais ou menos a minha idade, 32, 48, eu fiz a semana passada, caiu alguma coisa aqui? Foi ali. Então nós que estamos nessa geração, e nós estamos conseguindo segurar os nossos filhos, mas aqueles que não estão segurando, como é essa geração que está vindo aí? A pergunta: como vai ser a próxima geração, não é isso? Dentro dessa linha de raciocínio, não é de hoje que Satanás tem lutado para desconstruir os princípios básicos, os padrões que Deus estabeleceu. Não é de hoje. Às vezes as pessoas falam assim: os últimos anos o inimigo tem atacado a família. Queridos, não é os últimos anos. Nós poderíamos dizer nos últimos séculos. Aquilo que ele começou, talvez há séculos atrás, ele está colhendo agora.
Amém? E a pergunta é: como será daqui 20 anos, se Jesus não voltar, daqui 30 anos, quando eu estiver com os meus netos, amém? Cadê a Sofia? Dá até um frio na barriga, né? Quando você estiver com seus netos, e se estivermos vivos para ver os bisnetos, como será? Então vejam só, Satanás já faz muito tempo que ele tem investido para destruir a sociedade de forma geral. Satanás só precisa de uma coisa, para que você saia da vontade de Deus. Ele só precisa que você desobedeça a palavra de Deus, só isso. Porque se você desobedece a palavra, você está fora da vontade de Deus. E é isso que ele quer. E outra questão também, falando daqueles que decidem desobedecerem a Deus, nós vamos ver depois o que acontecerá. Mas aqui a palavra é para aqueles que decidem obedecer. Então Satanás só precisa de uma coisa: a rebeldia. Ele só precisa disso, que você se rebela contra Deus. Porque se você se rebela contra Deus, você vai estar do lado dele. Todos nós conhecemos a historinha do muro, não é isso? Ele só quer que você fique do lado dele, só isso. Porque se você fizer isso, você vai estar aliado com ele. E é só isso que ele precisa. Porque se você estiver fora da vontade de Deus, creia, queridos, sorrateiramente, ele vai te envolvendo, e muitas vezes, muitos não conseguem sair. Por isso que a Bíblia fala de laços do diabo. Satanás começou com Adão e Eva. Aliás, a semente é a mesma que fez com que ele caísse, com que ele saísse da presença de Deus. Porque quando a gente vai ver Ezequiel, quando a gente vai ver Isaías, o que tinha no coração dele, desde antes de Adão e Eva, Satanás já tinha a semente da rebeldia no coração dele. Quando ele fala: subirei e exaltarei, levantarei o meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo, já era uma semente de rebeldia no coração dele, que ele escolheu, e por ter escolhido, ele foi lançado fora do céu. E desde então, depois da criação de Adão e Eva, ele tem tentado fazer isso com a gente, com o ser humano. Agora, quais são as investidas de Satanás? Quais são as investidas dele em nossos dias? Se nós perguntássemos para os homens, só os homens, quais são as investidas de Satanás para você, homem? Aí outro dia, numa sala de aula, um aluno lá em Bauru, ele falou assim: homem não dá para fazer academia não, homem não dá para ir para academia. E aí, pessoal, riram dele e tal, e etc. E, obviamente, ele estava se referindo às roupas das mulheres, à exposição e tudo mais. Mas se eu perguntasse para os homens quais lutas nós passamos, eu me incluo nisso. Diversas lutas, queridos, diversas. Se eu perguntasse só para as mulheres quais lutas vocês passam, com certeza vocês iriam dizer várias lutas. Se eu perguntar para as crianças, e aí, tem luta também? Tem as dificuldades? Então vejam só, Satanás, ele só quer uma coisa: ele quer nos atingir. Como? A ferramenta que ele tiver. A ferramenta que ele conseguir, ele vai, porque ele quer destruir. Ele quer uma porta aberta, ele quer que eu e você abramos uma porta para ele. Então vejam só, ele só precisa da nossa legalidade. E as investidas dele, queridos, está aí. Há muito tempo tem se propagado no mundo, a liberdade. Vejam só, eu não quero com isso fazer uma crítica de que não precisa-se da liberdade, não é isso, ok? Porém, a questão é que por trás dessa, eu vou usar entre aspas, liberdade, está vindo uma desconstrução de princípios. Por trás da eu sou livre, já ouviu a expressão meu corpo, minhas regras? Já ouviu as expressões de empoderamento e etc? Então vejam só, não estamos dizendo que não temos que ser livres, que não é isso. Mas o problema é que essa liberdade está virando libertinagem. O problema é que essa liberdade está saindo dos padrões de Deus, e é exatamente o que o diabo quer.
que nós venhamos sair dos padrões bíblicos, que nós venhamos abrir mão dos princípios bíblicos. E cada um deles que a gente quebra, a gente abre uma brecha, a gente abre mais uma brecha, a gente abre mais uma. E daqui a pouco está a porteira aberta e ele está arrebentando com a gente. Satanás, ele quer isso, queridos. E deixa eu te dizer algo. Muitas vezes a gente fica preocupado com as... Eu vou usar uma figura de expressão, com as coisas grandes, não é isso? Mas Satanás, às vezes, ele não está preocupado com as coisas grandes. Ele está preocupado com as pequenas coisas. Com as pequenininhas. Porque é ali que ele começa. Ele só precisa de uma brecha. A Bíblia é muito clara. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor buscando uma brecha. É uma brechinha. Você não precisa abrir a porteira. Tem gente que está abrindo a porteira mesmo, né? Mas ele precisa de uma brechinha. E dessa brechinha ele vai colocando. Daqui a pouco essa brechinha vai abrindo, daqui a pouco a porta está aberta. E como que ele faz isso? De diversas formas. Ele faz de diversas formas, e ele tem espalhado em todos nós, e de diversos meios, inclusive os meios de comunicação. Queridos, internet é uma bênção, amém? E eu falo para mim também, mas a gente tem que ter cuidado, não é verdade? E é interessante que você vê na internet tudo quanto é tipo de conteúdo, não é assim? Tudo. Você vê conteúdo de política, você vê conteúdo de religião de forma geral, você vê conteúdo de artistas, você vê de tudo. E é interessante que muitos desses conteúdos têm vindo para, eu vou usar entre aspas, para uma liberdade que, nós somos livres, não é isso? Aí uma pessoa me falou um dia sobre uma igreja, que aqui já tem, no Brasil já tem, lá fora já tem, igrejas onde eles ferem os princípios bíblicos, onde eles aceitam quebras de princípios de forma deliberada. Não, porque Deus é amor. Deus é amor, amém, queridos? Só que tem um restante, mas ele também é justiça. Ele também é santo. Ele também é justo. Ele também faz justiça. Então, dentro dessa linha de raciocínio, de liberdade, e aí existe uma frase, você pode ser o que você quiser. Já viu isso? E aí tem um pessoal que não, eu quero ser árvore, não é isso? Eu vi um vídeo um tempo atrás aí, se eu não me engano, na Suécia, Suíça, eu não lembro que país, onde um grupo de jovens, ok? Um grupo de jovens de uma faculdade que teoricamente eram para ser bem instruídos, ok? Se passando de cachorros na rua, com coleira e tudo. Quem viu isso aí? Latindo, fazendo xixi no poste, se fazendo de cachorro. Não, porque eu me sinto cachorro. E aí nós temos pessoas da igreja, eu não vou citar nomes para não ficar público, mas essa pessoa trabalha numa empresa e ela precisa atender clientes, ela precisa atender pessoas. E lá no protocolo lá tem uma pergunta: como você gostaria de ser chamado? E aí? E chegou um ser lá, eu vou chamar de ser. Como você gostaria de ser chamado? Eu não sei, não me defini ainda. Aí a pessoa falou, o que eu faço? Correu para a chefe, o que eu ponho? A chefe não sabia também. Como você gostaria de ser chamado? Eu não sei, não me defini ainda. Então vou chamar de quê? De você? Não, não é você. Vou chamar de ele? Não, não é ele. Vou chamar de ela? Não, não é ela. Sei lá. Nessa falsa liberdade estão quebrando princípios. Vocês estão percebendo, queridos? E isso aí, que são estratégias de Satanás. A semana passada eu dei aula lá em Bauru e teve um pessoal que compartilharam comigo. E isso me chocou. Fizeram uma passeata na cidade. Fizeram lá uma passeata.
E essa passeata foram com as crianças. Crianças de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Crianças nessa passeata. Que tinha no seu slogan da passeata o arco-íris. Já sabe do que eu estou falando. E nessa passeata, crianças carregando faixas dizendo: abaixo a família tradicional. E o que eles fizeram nessa passeata? Pegaram os meninos e vestiram eles de meninas. Pegaram as meninas, tudo criança, e vestiram elas de meninos, fazendo passeata. Aí volta a minha pergunta: como vai ser as próximas gerações? Se os pais já estão incentivando os seus filhos a quebrarem princípios deliberadamente, como será? Vocês estão entendendo, queridos? Então vejam só, a minha pergunta do nosso tema: quem vai segurar ou manter o legado da palavra de Deus? Quem vai? Quem vai segurar esse legado aí? Eu não estou vendo nenhuma mão erguida. Somos nós, queridos, é nós, é a igreja do Senhor Jesus. E vou te avisar algo: a igreja vai ser atacada, mas não se acovarde, não se acovarde. E dentro dessa questão, que a gente vê em todo esse contexto aqui, eu queria que você pensasse em um raciocínio, para que a gente possa entrar no contexto. Vamos ver o que a Bíblia diz. Esse versículo que eu vou mostrar agora, possivelmente você conhece ele, ok? Se você nunca viu ele, comece a ler mais Bíblia que você vai achar ele. Mas é um texto que eu quero explorá-lo, mas depois eu quero fazer o fechamento dele de forma muito séria. O que o mundo está propagando, de forma consciente e inconsciente. Porém, a Bíblia tem sentenças, porque Deus é um Deus justo, ok? Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. O pessoal da mídia vai colocar para a gente. É o pessoal da mídia. Mídia. Eclesiastes 11, versículo 9. Diz assim, a versão que eu escolhi para colocar ali: jovem, quem é jovem aqui? Deixa eu ver. Já fazer um parêntese, muito embora o texto está falando jovem, ok? Mas é todos nós, tudo bem? É para todos nós. Está dizendo assim, ó: jovem, alegre-se na sua mocidade. Aproveite bem a sua mocidade. Faça tudo o que tiver vontade de fazer e conhecer. Experimente tudo. Mas lembre-se de uma coisa: você vai ter de prestar contas a Deus de tudo o que você fizer. Então vamos explorar um pouquinho esse versículo aí? Quem nunca tinha ouvido esse versículo aqui? Deixa eu ver. Então uma galerinha que nunca ouviu. Então vamos lá. Primeiro aqui, quem está falando? Salomão. Quem foi Salomão? Um cara que ele vai falar no contexto aqui que ele experimentou tudo, ok? E ele está trazendo para nós uma questão. Ele está falando para o jovem, mas está falando para todos nós. Alegre-se na sua mocidade. Não é isso? Alegre-se. Amém, queridos? Quem gosta de se alegrar aí? Eu gosto. Quem gosta de viajar, de passear, de aproveitar a vida? É todos nós, ok? Aí eu vou fazer uma pergunta: tem limite? Tem limite? Tem. Então eu posso me alegrar, eu posso aproveitar a vida, mas eu tenho que lembrar que existe um limite. Eu não posso esquecer disso. A segunda parte do versículo: aproveite bem a sua mocidade, aproveite bem a sua vida. Amém, queridos? Aproveite. Não está errado, você pode aproveitar, mas tem limite. Tudo bem? Segura essa palavra limite aí.
Não é porque a Bíblia está dizendo que eu posso aproveitar a vida que eu vou bagunçar com ela. Não. Eu vou aproveitar, mas tem limite. Faça tudo o que tiver vontade de fazer. Aqui a gente tem que pôr uma aspas, né, queridos? Porque tem muita gente que se deixar, se fizer tudo que tem vontade, sai de perto. Corre. Não é assim? Então veja, Salomão me está falando, faça tudo que você tiver vontade de fazer. Aproveite, faça tudo que tiver vontade de fazer e vontade de conhecer. A princípio parece até que, poxa, o Salomão está mandando a gente fazer um monte de coisa aí que não é. Mas Salomão está falando e no final a gente tem que olhar o fechamento do assunto. Então vejam só, Salomão está nos dando essa opção, faça. Aí ele fala ainda, experimente tudo. Até aqui o que vemos em nossos dias, mas o versículo não terminou. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Nós estamos falando desse versículo no nosso contexto cristão. Como que o mundo está fazendo lá fora? Está praticando isso aqui, sim ou não? Muitos estão praticando, talvez nem conhece o versículo, mas a vida dele é essa. Ele está na vibe de, eu vou aproveitar a vida, eu vou fazer de tudo. O Salomão falando, pode fazer, vai lá. Não é isso. Muitos estão dentro da igreja. Em nome de Jesus, aqui não tem ninguém. Mas tem muita gente vivendo assim. Eu vou fazer tudo que eu quero. Eu sou livre, eu tenho minha liberdade, eu sou livre para isso, para aquilo. Tem muita gente fazendo. Só que aí Salomão vai fechar o versículo dizendo o quê? Mas lembre-se de uma coisa. Você vai ter de prestar contas a Deus de tudo o que você fez. Tem outra versão que fala assim, ó, lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que você fizer. Aí eu pergunto, você vai praticar esse versículo aqui com limite ou sem limite? Vamos aproveitar a vida? Vamos. Vamos conhecer tudo? Vamos, mas com limite. Vamos aproveitar a vida? Com limite. Vamos nos alegrar, mas com limite. Por quê? Porque até o limite onde Deus vai falar assim, ô filhão, aproveita mesmo. E Deus nos dá essa liberdade? Sim. Mas tem um ponto que Deus vai falar assim, opa, daqui para frente nós vamos ter que conversar depois. Então eu é quem tenho que decidir se quer ou não. Vocês compreendem, queridos? O mundo está vivendo com esse versículo aí. Liberdade. E estão aprontando. Agora, eu queria abrir mais um versículo para a gente fazer dessa introdução. Romanos capítulo 1, versículos 18. Nós vamos ler alguns versículos. Romanos 1, versículo 18. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da injustiça. Então segura aqui. O Salomão, ele diz, aproveita tudo, não é assim? E Paulo está falando, Deus, entretanto, mostrará do céu a sua ira contra todos os homens pecadores. Então vejam só, se eu estou aproveitando a vida dentro dos limites, dentro dos padrões de Deus, esse versículo não é para mim, amém? Mas se eu estou na condição de pecadores, como eu dei alguns exemplos, esse versículo então vai ser na condição para aqueles que estão na prática do pecado. Deus vai trazer juízo. O versículo 19 diz assim, pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus o manifestou. Então vejam só, essas pessoas que estão vivendo uma vida deliberada no pecado, a Bíblia está dizendo, pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles. Não vem com desculpa, eu não sabia. Não tem, porque Deus o revela. Então não haverá desculpa para essas pessoas.
Deus se manifesta a ela. Olha o versículo 20. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Deus se revela a todos. A questão é, estão aceitando ou estão rejeitando a Deus? Nós estamos aceitando. E quem está rejeitando? Quem está na prática do pecado? Quem que está na vibe do conselho, entre aspas, de Salomão, fazendo a vida sem limite? Quem está na vibe? Tem uma sentença para ele. Olha o versículo 21. Desculpa, ainda o versículo 20. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Amém? Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. Tem uma outra versão que vai dizer: tais homens são, por isso, indesculpáveis. E é aqui, queridos, que eu queria que você entendesse. Aquelas pessoas que estão vivendo a vida deliberadamente, com essa liberdade em fazer o que vem na cabeça, tais homens serão o quê? Indesculpáveis. No dia do juízo, eles vão ter que se apresentar diante de Deus, e não haverá desculpa, queridos. Não haverá desculpa. Eu não sabia. É porque isso, porque aquilo. Não haverá desculpa. A Bíblia está muito clara, não haverá desculpa. Então vejam só, onde eu quero chegar. Nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia está mostrando que tem pessoas no mundo vivendo uma vida desregrada, não é isso? Ao mesmo tempo, a Bíblia tem padrões e princípios para aqueles que decidem viver uma vida de santidade. Ok? Então vejam só, se o mundo está vivendo desregradamente, se ninguém cuidar, se ninguém buscar segurar, onde vão chegar? Essa é a pergunta. Onde vão chegar? Por isso do nosso tema, quem pode ou quem vai segurar ou manter esse legado dos princípios bíblicos, da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus? Quem vai? Essa é a realidade do mundo nos nossos dias, não é isso? Muitos estão vivendo desregradamente. E o que eu posso fazer para segurar ou manter esse legado? O que você pode fazer? O que nós podemos fazer? O mundo está tentando desconstruir os princípios bíblicos. E o que nós devemos fazer? Então, queridos, de agora em diante, eu diria que são os conselhos bíblicos para nós, para que nós possamos ser os agentes de Deus para manter o legado do Evangelho. Para que nós possamos ser os agentes de Deus que vamos bater de frente com aqueles que vêm apresentar o pecado para os nossos filhos. Que nós possamos ter coragem, que nós possamos ter ousadia para dizer não para o pecado, para dizer não para aquilo que afronta a palavra de Deus, para dizer não para aquilo que venha querer induzir os nossos filhos ao erro, ao pecado. Queridos, deixa eu te dizer algo, é você, pai e mãe, que tem que ensinar o seu filho. É você. Você tem que ensinar o seu filho, inclusive na escola. E é interessante, queridos, que Satanás ele é tão astuto, ele é tão artiloso, que ele está investindo pesado nas escolas. As crianças já estão sendo atacadas desde muito pequenas. Alguém compartilhou comigo essa semana de uma experiência. Desculpa, não foi nem compartilhar, eu vi um podcast, depois eu vou postar ele na igreja, no grupo da igreja, um podcast de uma, eu não lembro o nome dela, mas ela é uma especialista em família, ela é sexóloga e ela está falando muito a respeito, ela fala de casais, ela fala de filhos, ela fala das questões da criação de filhos.
E eu achei fantástico, fantástico. E eu vou colocar no grupo da igreja. Você que tem filho, escute aquele podcast. Gaste um tempinho, gaste um tempo, para você ouvir sobre o que a ciência faz, o que a ciência fala, o que muitos de nós, como igreja, estamos fazendo, e muito do que muitos pais não estão fazendo. Esse é que é o perigo. E ela estava falando de pais que chegam até o consultório dela, filhos com vários problemas, e quando vão investigar, os problemas aconteceram lá na primeira infância. Os adolescentes com uns 12, 13, 14 anos, que começam a apresentar problemas. Aí os pais acham, não, mas começou faz 2 meses. Não, queridos. Tem adolescentes sofrendo hoje, que começou há 5 anos, 6 anos, 7 anos e talvez mais. E quando eu vi aquele podcast, eu falei, graças a Deus, a minha filha está com 16. E a gente fica perguntando, poxa, mas será onde eu errei? Então você que tem filho pequeno, eu vou colocar no grupo da igreja lá. Quem não tiver no grupo da igreja aí, me procura depois, eu coloco você lá, tá bom? Tudo bem? Mas assista, gaste um tempinho. É 1 hora e pouco só. Gaste um tempinho. E ouvindo aquele podcast, eu fui inspirado a trazer essa palavra de hoje. Porque nós precisamos, queridos, nós precisamos batalhar como cristãos para segurar esse legado. Porque essa geração da minha idade e as maiores, né? Ela vai passar. Se Jesus não voltar, daqui, eu estou com 48. Daqui mais 48, se Deus quiser. Jesus vai voltar antes, mas se ele não voltar, daqui 48, alguém vai no meu velório aí. Não é isso? Não é, Lima? O Lima está forte, viu, irmãos? Fui pedalar com ele ontem, levei um couro. Queridos, nós da minha geração estamos batalhando. Os mais novos aí, se preparem, porque a sua demanda vai ser mais pesada. Ok? Os adolescentes aí, se prepare mais ainda, porque a sua geração, quando tiver na nossa idade aqui, a demanda vai ser mais pesada ainda. Se preparem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, porque o negócio está feio. Agora, o mundo está tentando desconstruir os princípios bíblicos. O que eu preciso fazer? A primeira questão, o primeiro passo que eu tenho que dar, eu coloquei alguns aqui. O primeiro, decisão. Decisão. Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim: se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrate, ou aos deuses falsos dos amorreus, em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, Josué dizendo, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O primeiro passo que nós precisamos entender é que nós é quem temos que decidir. Eu não posso decidir pela minha esposa, muito embora eu possa incentivar, eu posso chorar do lado, eu posso insistir com ela, mas a decisão é dela. Os nossos filhos vão crescer, eles vão tomar as decisões, sim ou não? Nós tomamos, nós crescemos. A questão é que eu preciso entender que eu tenho que tomar a decisão. E a decisão é de quê? Quanto a mim, Josué dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou usar uma figura de expressão, tá, queridos? Você pode escolher o que você quiser. Você é livre. Lembra que Salomão falou? Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E você pode dizer a mesma coisa. Queridos, enquanto o mundo aí está vivendo a libertinagem, eu e você estamos decididos, nós vamos seguir os padrões bíblicos. Eu não vou abrir mão para o pecado, eu não vou abrir mão. Por quê? Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Veja bem, isso é tão sério. Semana que vem, nós vamos fazer 23 anos de casado, 22. É 22, gente, eu corrigi, viu?
É para ver se ela estava prestando atenção. Nós vamos fazer 22 anos de casados. E falando aqui sobre decisão, eu me lembrei de algo. Nós éramos recém-casados. Só para vocês verem o quanto que essa libertinagem está sendo atingida, a igreja está sendo atingida. Não estou falando nós aqui, amém? Mas eu lembro que a gente era recém-casado, eu fui convidado para ir pregar numa igreja, e depois eu conheci um pastor, e esse pastor compartilhou comigo. Ele foi convidado para pregar numa igreja, e quando ele chegou nessa igreja, era uma atividade de jovens, um culto de jovens, ele pregou contra o pecado. Ele pregou que os casais de namorados têm que esperar para o casamento, para a relação. Ele ensinou, ele pregou, ele disse que fornicação é pecado. Ele disse que ir para o motel depois do culto e ter relações é pecado. Ele ensinou isso, ele pregou isso. E aí, quando foi no domingo de manhã, ele pregou no sábado à noite. Domingo de manhã, ele recebeu uma ligação do pastor da igreja. Por quê? Ele pregou no sábado, que era o culto dos jovens. O pastor não estava lá, o pastor da igreja. No domingo de manhã, o pastor da igreja ligou para esse pastor que tinha pregado. Falou, rapaz, você arrumou um problemão para mim. Falou, por quê? Isso há 22 anos atrás. Ele falou assim, ontem, depois das 10 da noite que acabou o culto, um monte de jovens começou a me ligar. Os pais dos jovens começaram a me ligar. Porque ontem você pregou pesado demais, você pregou duro demais, agora eu estou com um problema. Porque tem alguns jovens que falaram que não vai voltar mais para a igreja. Mas por quê, pastor? Porque você pregou que eles não podem mais. E se a gente não libera, eles não vão ficar na igreja. E aí o pastor falou, mas você quer que eles fiquem na igreja e em pecado? E aí o pastor falou, olha, tudo bem. Eu não retiro o que eu preguei, muito obrigado, pode ficar tranquilo, eu não prego mais na sua igreja. Então vejam só, queridos, a palavra de Deus, ela nos traz princípios. E um pastor que pregou contra o pecado, ele foi proibido de pregar naquela igreja. Vocês estão entendendo? Estamos falando de um ataque nas igrejas há 22 anos atrás. E hoje, queridos, infelizmente a gente vê isso. A gente vê isso. Então vejam só, se por um acaso você está em pecado em qualquer área, aqui não estou falando só para jovens, solteiros, não, estou falando no geral. Lembre-se, é uma decisão que eu tenho que tomar de viver em santidade. É uma decisão. Um tempo atrás, a Sofia teve uma dificuldade de saúde, uma alergia, e a Luz estava trabalhando, vai o pai aqui levar ela no hospital. E eu fui. Eram umas 11 horas da noite, meia-noite, eu me lembro exatamente, eu sei que era tarde. E chegamos lá no hospital, e claro, queridos, eu não vou deixar minha filha entrar num consultório sozinho, eu fui junto. E quando eu entrei junto, aí era uma médica, uma doutora, e aí ela conversou, e aí ela, eticamente, ela falou assim, o senhor aguarda um pouquinho? Aguardo. Ela saiu e voltou com outro médico, para não estar sozinha no consultório com a minha filha. Ética. Aí ela falou, pai, o senhor pode nos dar licença que eu preciso conversar sozinho com a sua filha? Aí eu saí. A hora que eu saí, eu me toquei. Falei, coitada. Isso, ela tinha 14 anos, agora está com 16. E aí, não levou 2 minutos. Pai, pode voltar. Eu voltei, ela estava vermelha, roxa, branca, azul. Aí eu entendi, só que eu fiquei quietinho, fiquei calado. E aí os médicos lá, passou um remédio lá e fomos embora. Quando a gente entrou no carro, eu falei, Sofia, e aí? Rapaz, você sabe o que foi, né? Por quê, queridos? É tão comum. Adolescentes, 12, 13 anos, com vida sexual ativa, que eles cogitaram que ela poderia ter tido alguma doença transmissíveis aí da vida. E eles precisavam perguntar para ela. Só que, obviamente, ela falou, não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Estou livre disso. Não, então tudo bem, pode vir de novo, pai. Queridos, lá no mundo está normal. Aí depois a Luz contou que foi no ginecologista, a ginecologista fez a mesma pergunta, não é isso? Qual a pergunta? Se alguém não está entendendo aí, se ela com 13 anos já tem uma vida sexual ativa, porque no mundo está comum isso, queridos. E a gente vê
padrões sendo quebrados. Então vejam, você é quem decide, a decisão é sua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o preço? Pode xingar, pode criticar, pode fazer chacota, pode fazer o que for. Os adolescentes aí ficam firmes com Jesus, amém? Não abra mão da santidade, decida viver em santidade, porque a honra de Deus é muito melhor. A honra de Deus é muito melhor. Segundo passo, eu poderia dizer, comprometimento. Muitos só estão envolvidos, não é assim? Está envolvido, mas não estão comprometidos com o reino de Deus. Tem pessoas que elas estão envolvidas, mas quando pede um envolvimento, um comprometimento, não, isso eu não posso. Então vejam só, eu preciso decidir, mas eu preciso me comprometer. Vocês já ouviram aquele exemplo que se dão do X-Egg e do X-Bacon? De quem está comprometido e quem está só envolvido? Qual a diferença do X-Egg? O X-Egg vai o quê? Ovo. O que a galinha tem a ver com o X-Egg? Ela produz o ovo, não é isso? E o X-Bacon, o que vai? E o porco, está envolvido aonde? Para você comer um X-Bacon, o porco teve que morrer, não é isso? Então tem gente que está envolvido e tem gente que está comprometido. E aí eu te pergunto, de 0 a 10, o quanto você está comprometido com o reino de Deus? Tem um texto, Atos capítulo 4, 19 e 20, diz assim: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Qual é o contexto aqui para você entender? O mesmo sinédrio que tinha condenado Jesus, que tinha matado Jesus, está interrogando Pedro e João. Lembram no capítulo 3, quando Pedro e João estão indo para a igreja, e tinha um mendigo na porta, um aleijado, e o Pedro fala assim: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Lembra disso? Aquele moço levantou e andou, e começou a saltar, e isso trouxe esta condição aqui para Pedro e João. O sinédrio chega e fala: parem de falar de Jesus. Aí eu te pergunto, lá atrás o Pedro estava o quê? Envolvido ou comprometido? Quando ele negou Jesus? Estava só envolvido. Ah, você é um deles. Não, eu não sou. Ah, é sim. Não, eu não sou. Lembra que ele negou Jesus 3 vezes? Ele só estava envolvido. Só que Pedro teve uma experiência com Deus e agora ele estava o quê? Comprometido. Agora o Pedrão, ele bate no peito e diz: julguem vocês, apontando o dedo para o sinédrio, aqueles que tinham matado Jesus há pouco tempo. Julguem vocês, se eu devo obedecer vocês ou a Deus, porque eu não vou parar de anunciar o que eu tenho visto e o que eu tenho ouvido, ou seja, eu vou continuar pregando o Evangelho, eu estou comprometido com esse Evangelho, eu não vou parar, eu estou comprometido, queridos, e isso serve para nós, eu não vou parar. Ô pastor, mas você está assustando a gente, porque vai vir perseguição, que venha. Eu não vou parar em nome de Jesus. Não vou deixar de pregar o Evangelho. Não vou deixar de pregar contra o pecado. Não vou deixar. Por quê? Porque eu estou comprometido com o reino de Deus. Amém? Outro passo. Oração e súplica, muito embora está no mesmo contexto. Efésios capítulo 6, versículo 18. Paulo vai dizer assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então vamos lá, um outro passo, oração. Queridos, a gente precisa da oração, não dá para viver sem oração. Orar é ter comunhão com Deus,
é orar. Orar é falar com Deus. Orar é estar conectado com Deus. E Paulo vai falar de oração em todo tempo. E aí eu falei segunda-feira aqui para o pessoal do IFC, de George Miller. Uma vez uma repórter perguntou assim para ele: quanto tempo você ora por dia? E aí George Miller respondeu assim: eu não passo 10 minutos em oração, mas eu não fico 10 minutos sem falar com Deus. Quanto tempo ele orava? Ele estava conectado com Deus, queridos. Ele estava conectado com Deus. Então, para que nós possamos segurar, para que nós possamos manter esse legado, nós vamos precisar de oração. Ainda no mesmo versículo, nós vamos precisar de vigiar. Nós vamos precisar vigiar. A gente de vez em quando brinca e vigia, irmão, né? Lá em casa a gente faz isso. De vez em quando a gente, né, faz alguma coisa lá assim, meio, às vezes uma brincadeira. Vigia, irmão, não é assim? Não é verdade? Ou é só eu? Ou é só lá em casa? Obrigado, gente, pela honestidade. Não é só lá em casa não, né? Amém. Vigia, irmão, não é assim? Agora, é claro que eu estou fazendo um tom de brincadeira, mas nós precisamos vigiar. A Bíblia diz: vigiai e orai, porque o vosso adversário está aí. Para que eu consiga segurar, para que eu consiga manter esse legado do Evangelho, em nome de Jesus, eu preciso vigiar. Ainda no mesmo versículo, eu preciso perseverar. E aqui, queridos, vem um outro desafio. Eu gosto quando Paulo vai falar lá em Filipenses: eu não digo que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço. E o que ele faz? Eu não digo que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu prossigo, queridos, em nome de Jesus. As circunstâncias da vida virão, mas nós precisamos estar conectados com Jesus, para a gente conseguir perseverar e prosseguir. Estava conversando com o Lima ontem, nós fomos fazer o pedal aí, né, Lima? E a gente estava conversando um pouco sobre isso, com a língua para fora lá, quase morrendo, mas a gente foi conversando. E a gente estava falando sobre isso, queridos, as adversidades da vida vêm. E aí eu até brinquei com ele, falei: Lima, se eu fosse desistir todas as vezes que o desânimo bateu na minha porta, eu já tinha morrido. Quem que já teve um momento de desânimo aí? Deixa eu ver. Ainda bem que eu não estou sozinho. Às vezes o desânimo vem, às vezes o desânimo bate, não é assim? Mas o que a gente precisa fazer? Perseverar. E ontem eu falei assim para o Lima, me permita, Lima, porque o Lima teve uns anos atrás, ele teve um susto, né, com a questão da saúde. E eu perguntei: Lima, como que foi aquela semana do diagnóstico? Ele disse: Val do céu, quase morri de desespero. E claro, queridos, às vezes a gente tem os sustos da vida, não é assim? Aí bate o desânimo, bate a vontade de desistir, bate a vontade de um monte de coisa. Deixe bater a vontade de prosseguir, vai. Deixa bater a vontade de falar assim: é agora que eu vou para cima. Se o diabo está se levantando, é agora que eu vou para cima. Porque às vezes o diabo investe, em vez da gente ir para cima, a gente faz é recuar. A gente faz é deixar o desânimo tomar conta. Não, queridos, em nome de Jesus, não deixa o desânimo te pegar, não. Quando ele bater na tua porta, você dá um soco na cara dele e continua em nome de Jesus. Continua em nome de Jesus. E aí eu falei para o Lima, perguntei: e aí, Lima, passou aquela fase ou não passou? Passou, graças a Deus. Queridos, as lutas vêm, mas elas vão passar em nome de Jesus. Elas vêm, mas elas passam. Eu poderia colocar um monte de outras características aqui, mas já deu para a gente entender, não já? Eu preciso de uma decisão, eu preciso de orar, eu preciso de perseverar, eu preciso ter comprometimento, e eu preciso vigiar, amém? Eu quero encerrar, eu quero terminar dizendo que Jesus nos deu autoridade, Ele nos deu condição, e nos deu poder, para mantermos esse legado, amém? O mundo está vivendo, assim, como nós mencionamos na introdução, o mundo está virado ao avesso, mas Deus nos deu condições para manter esse legado.
Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Qual é o contexto aqui? Jesus tinha acabado de ser crucificado. Bateu medo nos discípulos? E quem foram os discípulos? Aqueles que caminharam com Jesus. Aqueles que viu Jesus ressuscitar, aqueles que viu Lázaro ser ressuscitado, aqueles que viu Jesus andar por cima das águas, acalmar a tempestade, aqueles que viu Jesus fazer um monte de coisa. Mas a Bíblia está dizendo, estavam os discípulos com medo dos judeus. E às vezes, as investidas de Satanás podem nos deixar com medo. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus está com você. E Ele está dizendo, paz seja convosco. Mas para que eu e você possamos ter paz, nós precisamos estar em paz com Deus, no sentido de estar com a nossa vida ajustadinha. Eles tiveram medo, ok. Eu e você talvez teríamos. Se a gente tivesse lá, possivelmente. Amém? E Jesus já aparece para eles e diz, paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Pela fé, você crê que Jesus está com você? Então se alegrem em Cristo Jesus. Porque o mundo pode estar fazendo tudo errado, o mundo pode estar tentando, pode estar nos atacando, mas saiba, Jesus está do seu lado. Eles se alegraram, se alegrem também. Versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. E a gente tem aprendido que todas as vezes que a gente vê repetição na Bíblia, é porque Ele está dando ênfase. Paz seja convosco. Queridos, deixa eu te dizer algo, por mais que o mundo tentar nos atacar, saiba que Jesus está do seu lado. Busque a paz dele. Creia nisso. Ainda versículo 21, disse-lhe Jesus, pois, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Deixa eu dizer uma coisa. O mundo está deturpado, não está? Quem é que vai enfrentar esse mundo aí? Quem é que vai bater de frente? Jesus está dizendo, o Pai me enviou, então eu envio vocês. E se eu e você estamos sendo enviados, queridos, no nome de Jesus, com ousadia, assim como Pedro e João enfrentou o sinédrio, eu e você vamos ter ousadia para dizer não também para o pecado, amém? Eu e você vamos ter ousadia para dizer, para aqueles que tentarem contra nós vamos ter ousadia para dizer, não é isso não, eu penso diferente, eu creio diferente, a minha Bíblia diz assim, e eu creio assim, e pode fazer chacota, pode fazer o que quiser, mas eu vou seguir a palavra de Deus. Essa semana eu vi um deputado federal fazendo um discurso, e eu achei interessante a ousadia dele, porque ele foi muito enfático em dizer, já me perseguiram, já me bateram, já me chutaram, já me deram um soco, cotovelada, já fizeram um monte de coisa comigo, mas eu não deixo de pregar o que creio, e eu creio no Evangelho de Jesus Cristo. Ele falando isso no plenário, eu falei, glória a Deus. Porque, queridos, aqui entre nós, quem decidiu pela política, quem está lá na política, e tem um coração verdadeiro em Deus,
Só a graça. Só a graça. E eu vi aquele deputado dizer com todas as letras: eu não nego o Jesus que eu sirvo. Se faz coisa errada ou não faz, não quero nem saber, mas o testemunho dele foi de que ele não nega Jesus. Que eu e você possamos ter ousadia diante dos ataques de Satanás, porque somos nós, queridos, somos nós que vamos segurar esse legado aí. Somos nós, é a igreja do Senhor Jesus. Eu vou repetir o 21 e passar para o 22. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Queridos, quem quer esse sopro de Deus hoje? Quem quer esse sopro de Jesus hoje? Eu queria convidar você a ficar de pé e você decidir, é uma decisão sua. É uma decisão sua. É uma decisão sua. De você falar: Deus, eu quero esse sopro, para que eu possa ser uma testemunha. Para que eu possa ser uma testemunha. Para que eu possa manter esse legado. Para que eu possa manter esse legado. De quê? De segurar os princípios bíblicos em nome de Jesus.